Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED. Eu sou a professora Sabrina, uma das editoras do AFIAPED, e aqui você aprende a se atualizar de forma rápida, de forma muito eficiente sobre todos os temas comuns da pediatria. E hoje o videocast é em especial sobre vitamina D. Nós temos um documento de 2024 de hipovitaminose D. Ainda temos muitas discussões em relação à reposição, a quantidade, a quem triar. E é isso que a gente vai discutir no videocast de hoje. Então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar, por que é tão relevante a gente discutir sobre a vitamina D aqui no Brasil e qual que é a relevância dessa hipovitaminose D? Então, nos últimos anos, nós temos tido um aumento da frequência da dosagem da vitamina D. Com isso, esse assunto tem aparecido, tem ficado em mais evidência. Mas, realmente, a deficiência de vitamina D é uma causa importante de deficiência vitamínica no mundo, não só no Brasil, tá? E ela é importante porque independe da idade da criança, do adulto, do idoso, tá? Todas as faixas etárias têm uma certa deficiência, uma chance de ter deficiência de vitamina D, porque a principal fonte de vitamina D é a exposição solar. E a nossa exposição solar é variável de acordo com as estações do ano e também, que alguns pontos que a gente vai discutir depois aqui ao longo do nosso videocast, em relação a como a gente se expõe ao sol. O horário que a gente se expõe ao sol faz diferença, na absorção da vitamina D. Então, a gente tem uma indicação de não expor a criança, nem mesmo nós, adultos ou idosos, não pegar aquele sol, por exemplo, do meio-dia às 15. Mas a gente sabe que a radiação daquele momento da luz solar é a que mais absorve vitamina D. Por outro lado, a gente também tem a questão do uso do protetor solar, Então, a gente recomenda o protetor solar para proteger em relação ao câncer de pele, Porém, se a gente aplicar o protetor solar da forma adequada, na camada adequada que a gente tem que fazer, a gente não consegue absorver vitamina D. Então, por causa desse contraponto, não se expor nos horários de pico solar, não termos fontes alimentares muito ricas em vitamina D, a gente vai discutir das fontes alimentares também aqui hoje. E o uso do protetor solar, que é sim recomendado, para que a gente tenha uma prevenção de câncer de pele. Então, quando a gente coloca aí na balança as medidas, é melhor a gente usar o protetor solar e prevenir câncer de pele do que a gente ter que se expor ao sol sem proteção para absorver vitamina D. A gente deve orientar a vitamina D através da alimentação e, se necessário, da suplementação, tá? Mas também, o que é muito polêmico e por que esse assunto está tão em alta, A vitamina D, ela é efetivamente uma vitamina ou ela é um hormônio? Como que ela age, Vocês devem já ter ouvido falar, que a vitamina D, ela age como um pró-hormônio, não é uma simples vitamina. Ela está relacionada em diversos mecanismos do nosso sistema, do corpo como um todo. Então, a gente tem a função clássica da vitamina D relacionada à homeostasia do cálcio, do metabolismo ósseo, do crescimento ósseo. Mas a gente sabe que a vitamina D, ela está relacionada com a regulação de mais de 1000 genes no nosso organismo. Então, a gente tem associação da vitamina D com diabetes, pré-diabetes, imunidade, asma. Então, por exemplo, no documento da SBP, que é esse documento que eu estou discutindo aqui com vocês hoje como base, a gente tem uma referência lá que a hipovitaminose D pode favorecer mais infecções respiratórias. Então, sim, a gente pode pensar na vitamina D como uma vitamina, um hormônio que ajuda na imunidade da criança. Quando a gente fala na pediatria, na criança, principalmente ali na idade dos pré-escolares, de lactentes que vão na creche tão cedo, quantas infecções respiratórias nós temos ao ano? Nós temos relacionado também a doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatoide, dermatite atópica e outras alergias. Asma, gente. Documento GINA, desde o GINA 2023 para 2024, tem lá um trecho no documento do GINA que fala que pacientes, e é isso para todas as faixas etárias, com hipovitaminose D, com deficiência de vitamina D, eles têm mais chance de entrar em crises de asma e também
mais dificuldade do organismo deles responderem adequadamente aos medicamentos que a gente usa habitualmente. Por exemplo, o Aerolin, né, salbutamol, a prednisolona. Então, olha só a importância desta vitamina, que não é somente a vitamina, né? Ela é, na verdade, um hormônio. Lembrar que a gente tem duas formas aí que a gente encontra da vitamina D, a D2 e a D3, tá? A D2 é a de origem vegetal, de plantas e fungos, e a D3 é de fonte animal, peixes gordurosos, e a que a gente absorve também através da luz solar. Lembra que eu falei no início desse videocast que em relação ao horário, não é o tempo todo de exposição solar no dia em que a gente tem uma grande absorção de vitamina D. Então, a onda de comprimento da vitamina D do raio ultravioleta é um comprimento de onda de 290 a 315 nm, tá? Isso é que ajuda a gente a, nessa exposição solar, absorver vitamina D. Lembre-se que muitas vezes a gente tem períodos que a gente passa só por épocas nubladas, então a gente não chega nessa incidência necessária para a gente conseguir metabolizar a vitamina D. Então, eu já dei uma pincelada um pouco aí em relação a como que é o processamento, a absorção dessa vitamina D, mas você sabe quais são as principais fontes efetivamente de vitamina D que a gente tem disponível e lembrar por que a gente deve priorizar a vitamina D e não a exposição solar? Então, nós temos que as fontes alimentares, elas estão relacionadas ali a uma dificuldade da absorção da vitamina D. Então, por exemplo, na alimentação, vegetais têm vitamina D? Sim. Mas os peixes gordurosos são os que mais frequentemente têm vitamina D. Se a gente tem um paciente com uma dieta vegetariana, ele tem uma chance maior de ter uma hipovitaminose D, ok? Além disso, a gente tem o fator da proteção solar. Então, o uso, lembra que eu falei que se a gente usar de forma adequada, a gente não absorve vitamina D. Aqui no documento a gente tem que o uso do protetor solar com fator de proteção maior ou igual a 30, tá? E 30 é o mínimo de fator de proteção solar que a gente recomenda para o uso na faixa etária, não só na pediatria, né? Como todos nós. Ele pode diminuir a síntese de vitamina D em até 90% se utilizado da maneira adequada, que é maior do que 2 miligramas, né, da concentração do creme do protetor solar por centímetro quadrado. Então, você pensa, se o uso do protetor solar diminui aí em 90%, né, a gente acaba não absorvendo. E não existe recomendação nesse documento, no final, lá nas conclusões, ele fala, não existe recomendação da gente deixar de usar o protetor solar para absorver melhor vitamina D, tá? A recomendação é usar o protetor solar, porque o câncer, risco-benefício. O câncer de pele é muito pior, tá? E incentivar fontes alimentares de vitamina D. E aí, eu vou contar para vocês algumas das melhores fontes alimentares de vitamina D que a gente pode orientar os pacientes e também a gente pode absorver melhor aí a nossa vitamina D. Então, o melhor, que não é tão gostoso, né, é o óleo de fígado de bacalhau, tá? Uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau, ele tem de 400 a 1.000 unidades de vitamina D, tá? Então, em vez de você comprar uma vitamina, a gente vai falar de algumas formas comerciais, mas tenha 400 unidades por gota, né, 1.000 unidades por gota, você poderia tomar ou indicar para o seu paciente uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau, porém o sabor não é muito gostoso, muito mais ainda na pediatria, né? Nós temos a sardinha enlatada, tá? Cerca de 100 gramas de sardinha tem 300 unidades de vitamina D. Atum, 90 gramas, cerca de 230 unidades internacionais de vitamina D. O salmão selvagem, tá? 100 gramas, de 600 a 1.000 unidades. O salmão criado em fazendas, que é o mais comum que a gente tem disponível para comprar, para consumir, de 100 a 250 unidades internacionais de vitamina D. Então, vejam que, a princípio, para a gente absorver uma quantidade basal aí de vitamina D, seria o óleo de fígado de bacalhau e o salmão selvagem. Os outros começam a ter doses muito baixas. Então, por isso que a gente fala que realmente na alimentação a gente não tem uma grande disponibilidade. Aliás, até o leite materno, ele não tem uma quantidade muito biodisponível da vitamina D, tá? E acaba sendo um fator de risco aí para hipovitaminose D na pediatria. Aliás, como que é que essa hipovitaminose D se manifesta, né? Quando que a gente pensa num raquitismo ou só numa deficiência de vitamina D, quais são os sinais, né?
Então, primeira coisa, a gente tem que pensar nos grupos de risco para hipovitaminose D. Então, a gente tem que pensar nas dietas restritivas vegetarianas, né? Mesmo que não seja vegetariano. Se não come nenhum peixe gorduroso, você já sabe, né, que por alimentação a gente não está tendo absorção praticamente de vitamina D. Pacientes que usam medicamentos que consomem vitamina D, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais. Então, qualquer doença inflamatória intestinal vai interferir na absorção de diversas vitaminas, incluindo a vitamina D. Nós também temos causas genéticas, tá? Que alteram algumas enzimas que vão dificultar a conversão da vitamina D para uma vitamina D ativa, e isso também favorece. Pacientes prematuros, pacientes com a pele mais escura. Se eu tenho a pele mais escura, a própria melatonina, ela funciona meio como um protetor solar. Então, ela também inibe a absorção de vitamina D. A poluição atmosférica pode interferir, tá? Então, eu moro numa grande cidade, São Paulo, que é muito poluída. Com certeza, aqui a gente absorve menos vitamina D do que quem mora no interior, que tem um ar mais puro, tá? Em relação a fórmulas, as fórmulas infantis, elas são enriquecidas com vitamina D, tá? Então, se o lactente, ele mama pelo menos 1 litro de fórmula infantil por dia, a priori, ele tem garantida a quantidade de vitamina D que ele precisa, tá? Só um adendo, depois a gente vai falar da profilaxia, da prevenção aí da hipovitaminose D. Embora 1 litro de fórmula infantil tenha a quantidade, a princípio, que um lactente precisa de vitamina D, não existe indicação de o paciente tomou 1 litro de fórmula por dia, não precisa repor vitamina D, tá? Isso é obrigatório para todo lactente, mas depois a gente vai discutir essas recomendações. Lembrar também que obesidade é um fator de risco para hipovitaminose D, tá? O tecido adiposo, ele sequestra a vitamina D. Então, tanto a criança quanto o adulto que está acima do peso tem um fator de risco aí para hipovitaminose D, tá? E a gente falou um pouquinho, né, em quando pensar em deficiência e manifestações clínicas. Então, a princípio, um paciente que tem uma deficiência que não é um raquitismo, ele não vai ter muitas manifestações clínicas claras para a gente, né? Ele pode ter um aumento de frequência de doenças respiratórias, crises asmáticas mais frequentes, lembra que a gente falou da ação como hormônio? Mas se ele evoluir com uma deficiência que leve a um raquitismo, a gente vai ter um aumento do paratormônio dele, um hiperparatireoidismo secundário e aí diversos sintomas relacionados ao raquitismo. Então, a gente tem atraso do crescimento e desenvolvimento, irritabilidade, dor óssea, né? Aquelas alterações clássicas, o crânio tabes, né? O rosário raquítico, que é aquele alargamento das junções costocondrais. A gente tem o suco de Harrison, a gente tem as alterações clássicas do raquitismo. Mas veja bem, se eu conversei com vocês que a gente no raquitismo tem alterações clássicas, mas na deficiência, insuficiência de vitamina D, a gente pode não ter nenhuma sintomatologia, será que eu devo pedir dosagem de vitamina D para todo mundo? Quando que eu preciso triar? Gente, esse vai ser um assunto que agora vai ser exclusivo somente para os nossos alunos e assinantes. Então, se você ainda não é nosso aluno e quer ter mais acesso a assuntos completos e ficar bem atualizado, não deixe de se inscrever.